Graça e paz. Uma palavra do trono para o meu e para o seu coração. Mas vamos orar primeiro para fofar essa terra onde essa semente vai ser lançada. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu creio que a tua palavra é viva e eficaz. Eu creio que a tua palavra ultrapassa épocas, tempos, e aonde ela é lançada, ela produz aquilo que o Senhor determinou que ela produzisse. Ela é apta para separar a alma do espírito. Ela tem o poder de uma espada, Pai, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E eu quero, em nome de Jesus, que neste momento essa palavra venha trazer edificação, cura e libertação para todos aqueles que a ouvirem, em todos os tempos, em todas as épocas. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero compartilhar 2 textos da Palavra de Deus, conhecidíssimos. Provérbios 15, 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E o outro texto, também Provérbios 18, 21, muito conhecido: a vida e a morte estão no poder da língua, mas o que bem a utiliza come do seu fruto. A vida e a morte estão no poder da língua, mas o que bem a utiliza, come do seu fruto. 2 textos de Provérbios, 2 textos falando sobre a forma de falar, o que falar. E eu quero dizer para você que eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que são feridas, não por tapas, mas por palavras. Pessoas que são feridas não por facadas, mas por palavras. E nós achamos que as palavras lançadas, elas se perdem, elas desaparecem, mas não desaparecem. A Bíblia fala que de toda palavra proferida, nós daremos conta no dia do juízo. De toda palavra proferida, nós vamos prestar conta. Tudo que falamos, haverá uma prestação de contas. É como se houvesse um registro, uma gravação no céu de tudo aquilo que falamos. E aqui diz que a palavra dura suscita a ira. A palavra dura suscita a ira. Nós podemos falar tudo o que temos que falar, mas falar do jeito certo. Podemos abrir a nossa boca para exortar, podemos abrir a nossa boca para falar com disciplina, mas sem dureza. Eu me lembro que quando Deus chegou lá no Éden, porque Adão pecou e Deus iria tirar Adão do Éden. Deus chega no Éden ciente de tudo que aconteceu. Ele viu o pecado de Adão, ele viu a desobediência de Adão. Ele sabia que Adão pecou e sabia que Adão seria retirado do paraíso. Porque Éden significa a presença de Deus e pelo pecado o homem não pode ficar na presença de Deus. Pelo pecado o homem é separado de Deus, o salário do pecado é a morte. Agora, quando Deus chega lá no Éden para ter a sua conversa com Adão, Deus não chegou aos gritos, Deus não chegou com palavras duras, Deus não chegou apontando o dedo e dizendo: homem, você está tudo errado. Deus chegou com brandura: Adão, onde estás? O que fizeste? Deus faz 2 perguntas para Adão. E faz essas perguntas com brandura, sem dureza, sem gritos, sem ira. Quando o filho pródigo volta para o pai, e é um protótipo de um pecador que volta para Deus, quando o filho pródigo volta para o pai foi encontrá-lo no meio do caminho, o abraçou e o beijou, não gritou, não apontou o dedo, não disse: rapaz, que loucura, você gastou tudo que você levou de herança, agora você está aí em frangalhos,
cheirando mal, maltrapilho, roupas rotas. Você está todo errado. O pai não faz assim. O pai o recebe. Vê o arrependimento no coração dele e o recebe. Estou falando de duas figuras distintas. Estou falando que lá no Éden, mesmo sem haver o arrependimento, porque Adão não se arrependeu, ele não se arrependeu, ele justificou o pecado. Toda vez que você justifica o pecado, significa que você não se arrependeu. Toda vez que você encontra uma justificativa para pecar, você não se arrependeu. Quando você fala, pequei e me arrependo disso, é outra história. Mas quando você fala, não, eu reagi assim, porque minha mulher é assim, ou porque meu pai é assim, nessa hora você não está se arrependendo. Você está justificando o que você fez e dando uma base para o pecado. Então, lá no Éden, Adão não se arrependeu. Adão justificou o pecado, ele disse para Deus, é a mulher que o Senhor me deu, é a mulher que o Senhor me deu que está fazendo isso. Colocando a culpa no próprio Deus, foi o Senhor que me deu a mulher do jeito que ela é, e por causa dela ser do jeito que ela é, ela me induziu ao pecado. Mesmo assim, Deus não afrontou Adão. Mesmo assim, Deus não ficou bravo com Adão. A Bíblia fala que Deus é tardio em irar-se, é longânimo, ele tem longo ânimo. Ele é benigno, assaz benigno. Todas as vezes que nós abrimos a boca com dureza para as pessoas, todas as vezes que falamos com rudeza, nós estamos nos tornando diferentes de Deus. Se queremos ser imitadores de Deus como filhos amados, nós temos que ser doces. Tem que haver ternura em nós. Você vai ver Jesus ficar bravo? Sim, ficou bravo. Com quem? Com religiosos, com hipócritas. Jesus ficou bravo com pessoas hipócritas, pessoas que eram falsas. Pessoas que tinham aparência de piedade, que pareciam bons, mas que no fundo era como um sepulcro caiado, cheio de imundície. Jesus ficou bravo várias vezes com fariseus, mas com pecadores não. Fariseus eram pecadores? Eram, mas era um tipo diferente, porque era soberbo. O religioso, ele é soberbo, ele é orgulhoso. Ele acha que ele tem muita instrução e por isso o outro, que é humilde e simples, não sabe nada. E Jesus estava lidando com pessoas letradas, que sabiam muito, pessoas instruídas nas escrituras, que sabiam muito. E ele era humilde, ele era o filho de um carpinteiro enquanto estava como homem. Nasceu no lar humilde, viveu humildemente, andou entre os homens, comeu entre os homens, trouxe para sua tropa homens humildes, pescadores, homens simples. E os doutores da lei, os fariseus, se achando muito sábios, eram soberbos. O soberbo Deus rejeita. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo, ele abate o soberbo, ele abate. O soberbo não tem problema com o diabo, tem problema com Deus. E é um horror isso, porque o diabo você repreende em nome de Jesus. E você vence a batalha repreendendo Satanás em nome de Jesus. E Deus, você vai repreender em nome de quem? É Deus que luta com o soberbo. Jesus irava-se com os fariseus por causa da soberba, por causa do orgulho. Tinham falsa aparência de piedade, de bondade, mas não eram bons. Eram orgulhosos, eram soberbos, eram cheios de si. Mas aqueles homens que praticam pecados, como o ladrão da cruz que se arrepende, como o filho pródigo que volta para casa, como a mulher pega em flagrante adultério, como o próprio Pedro, quando traz Jesus, nega Jesus, um negador de Jesus. Ele traiu a aliança. Ele não entregou Jesus como Judas, mas ele traiu uma aliança que ele tinha com Jesus, negou. E Jesus não desistiu dele, Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás dele. E quando foi atrás dele, perguntou, você me ama? Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Ele não chegou aos gritos dizendo, você é completamente desleal, desonesto comigo. Não honrou a nossa amizade, não honrou o tempo que caminhamos juntos. Não.
Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão. Mansidão. Queridos, eu sempre tive cachorros. Sempre tive. Quando eu nasci, eu ganhei meu primeiro cachorro. Meu pai trabalhava na noroeste do Brasil, tinha um colega de trabalho que tinha uma cadela que pariu no dia que eu nasci, 2 de fevereiro de 1948, 72 anos atrás. No dia que eu nasci, a cachorra do colega do meu pai ganhou cachorrinhos. E ele disse: o meu presente para sua filha vai ser uma cadelinha. O meu presente para ela vai ser uma cachorrinha que eu vou dar para ela. Ela vai crescer junto com essa cachorrinha. Os cães vivem em média de 10 a 17 anos, alguns menos, alguns mais. E aquele homem disse: essa cachorrinha vai ser o animal de estimação da sua filha, vai acompanhar a sua filha pela infância, pela pré-adolescência, pela adolescência, vai ser amiguinha dela. E foi. Era uma cachorrinha Basset, o nome dela era Petit, Petite, em francês, pequena. Petit. A minha Petizinha realmente me acompanhou na infância, lambeu as minhas babas, andou comigo nos meus primeiros passos, ficou triste quando eu me machuquei, viveu comigo até os meus 14 anos. Todo o meu tempo de vida em Aquidauana, a Petit estava comigo. E eu aprendi com a Petit, eu ainda não conhecia Jesus, eu conheci Jesus com 14 anos. Eu aprendi com a Petit que o meu tom de voz fazia ela ficar bem ou ficar mal. Se eu falasse num tom de voz duro com ela, ela baixava as orelhinhas, enfiava o rabinho entre as pernas e ia para um cantinho. E se eu falasse de uma forma carinhosa, ela vinha abanando o rabinho toda feliz, ficava fazendo festinha. Era o tom de voz, era só o tom de voz. Se eu falasse Petit, ela baixava as orelhas. Se eu falasse Petit, ela alegrava-se e movia o rabinho. O meu tom de voz tinha uma resposta numa reação dela. Tem um fruto, a forma como você fala produz um fruto. A palavra dura suscita a ira. Dura suscita a ira, faz a pessoa ficar irada. A palavra dura produz um fruto chamado ira. A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então tem fruto na palavra. Nossas palavras produzem frutos, são sementes que produzem frutos. E se nós podemos plantar frutos de bênção, frutos de paz, frutos de alegria, se nós podemos produzir frutos que tragam bem-estar, por que nós vamos produzir palavras duras? Eu tenho uma prática de viver, trato todo mundo muito bem, carinhosamente. Quem faz contato comigo pela internet sabe disso. Respondo tudo que posso da forma mais branda e até quando eu tenho que admoestar, eu falo brandamente. Porque você pode ensinar na disciplina falando brandamente. Não é o que você diz, é a forma que você diz que pode estar errada. Você pode dizer tudo certo do jeito errado e tudo errado do jeito certo. Então, queridos, muitas pessoas são feridas por nós pelas palavras. Muitas pessoas deixam de vir para Jesus por causa das palavras duras. Aquela pregação que só traz juízo, 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 juízo e não fala do amor. Um amor que disciplina, porque o Pai disciplina aqueles que Ele ama. E é porque Ele ama que Ele quer que sejam salvos. Mas uma palavra que só apresenta um Deus disciplinador, duro juiz, e não apresenta um Pai amoroso, um Pai que fala que nós que somos maus sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Casamentos acabam por causa de palavras duras. Filhos deixam as casas dos pais por causa de palavras duras.
Pastores são feridos, pastores que amam suas ovelhas. Levam patada, tem ovelha que dá patada. E tem pastor que dá também, que pisa na ovelha. Isso tudo cria um afastamento da verdade, porque a palavra de Deus não é assim. Deus nos trata com amor. A Bíblia é uma carta de amor para os homens. A entrega do Filho dele na cruz é uma carta de amor. E se é amor, e se ele nos ama, e se temos que amar uns aos outros como ele nos amou, como você acha que uma pessoa deve expressar amor? Como que você acha que deve uma esposa chegar para um esposo? Eu te amo. Não, eu te amo. Como que um pai deve expressar o amor por um filho? Ou um filho por um pai? Tem gente que diz assim, manda mensagens para mim. Pastor, o tom de voz da senhora é um dom. O tom de voz da senhora me acalma. Sabe por quê? Porque eu aprendi que com a minha voz eu posso criar circunstâncias. Pela palavra que eu produzo, eu posso criar circunstâncias. Eu posso trazer vida ou morte pela minha maneira de falar e pelo que falar. Então, querido, se você não tem domínio próprio para controlar as suas palavras, comece a trabalhar isso na sua vida. E você que foi ferido por alguém que não teve domínio próprio, perdoa. Mas não deixa a ira se levantar no seu coração. Porque se está escrito que a palavra dura suscita a ira, você pode ficar irado e pode pecar por causa de uma palavra dura contra você. E agora, pastora, o que eu faço? A palavra dura do meu pai para mim, como que eu vou fazer para não pecar? Perdoa e cala-te, intercede, acalma teu coração. Não responde, conta até 1000 se preciso for. Espera acalmar-se. Porque se você revidar na mesma moeda que você recebeu, vai virar discussão. E só interessa ao diabo uma família onde ninguém respeita ninguém. Está na hora de termos respeito uns pelos outros. Está na hora de produzirmos palavras como a Bíblia nos ensina, palavras brandas. Eu não estou dizendo que você tem que ser um molengão, uma molengona. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que você tem que saber como falar, o que falar. Tem pessoas que quando vão evangelizar, chegam apontando o inferno. Você vai para o inferno. Não chega mostrando o amor de Jesus. Muitas pessoas não vêm para Jesus por causa desse tipo de evangelismo. Então eu quero desafiar você. É um desafio. Comece a falar do jeito certo o que é certo. Do jeito certo o que é certo. Depois de você passar um mês treinando isso é como uma academia de ginástica. Os seus ouvidos vão doer quando você for dura no falar. Você mesmo vai se incomodar. Faz uma experiência, grava. Grava alguns momentos do seu dia, da sua vida. Grava a forma como você trata a pessoa que trabalha na sua casa, a forma como você trata seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai. Grava. Eu tenho certeza que quando você ouvir um tom de voz duro, rude, vai incomodar os seus ouvidos. Palavras de educação, por favor, muito obrigada. Isso tem que fazer parte da vida do cristão. Jesus é o nosso modelo. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E no Sermão do Monte, ele disse que os mansos herdarão a terra. Vai ter novo céu e nova terra. A palavra de Deus, digno é o cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Novo céu, nova terra, vamos herdar essa nova terra.
mas só os mansos herdarão a terra. Só os mansos herdarão a terra. Aqueles que não falam o mal e aqueles que não retribuem o mal com o mal. Então vale a pena ser manso. Vale a pena ter palavra branda. Vale a pena. Deus abençoe.